E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai hoje ter uma aula sobre ligação covalente, né? Nas aulas anteriores nós estudamos ligação iônica e resolvemos alguns exercícios. Hoje nós vamos ver ligação covalente, tudo bem? Então, a visão geral que a gente tem da ligação covalente. Na ligação iônica, pessoal, nós tínhamos o quê? Um doava, o outro recebia elétrons, tudo bem? Aqui já é o contrário. Quando a gente falar de ligação covalente, os elétrons eles são compartilhados, não são mais doados, tudo bem? Então, isso que a gente chama de ligação covalente, quando há compartilhamentos de pares de elétrons. Claro, né, os elétrons de valência. Então, nós temos um esquema da ligação covalente. Geralmente, a ligação covalente acontece com átomos eletronegativos, com exceção do hidrogênio, mas o resto, praticamente todos são átomos eletronegativos. Ocorre o compartilhamento de elétrons de valência, ou seja, os elétrons da última camada, tudo bem? E há a formação de quê? De molécula ou macromoléculas, tudo bem? Que se dão por substâncias covalentes simples ou substâncias compostas, tudo bem? Que são, como seria lá mesmo dentro da sua estrutura, serão covalentes simples, né? Ou compostos, tudo bem? Mas o que vem a ser moléculas e macromoléculas? Moléculas são estruturas de massa molar conhecidas, formadas por um número relativamente pequeno e determinado de átomos de mesmo elemento ou não, tá? Pode ser de elementos químicos do mesmo tipo ou de elementos diferentes, ligado entre si por compartilhamentos de elétrons de valência. Quando a gente falar de molécula, pessoal, são estruturas relativamente pequenas. Eu sei a quantidade exata, pessoal, de átomos que tem ali. Pode ser moléculas de um mesmo tipo ou não de elementos. Tudo bem? Principalmente, pessoal, existe o quê? Compartilhamento de elétrons, ou seja, ligação covalente só acontece nas moléculas, tudo bem? Moléculas têm ligação covalente, assim como nas macromoléculas, tudo bem? O que vem a ser macromoléculas, pessoal? São estruturas de massa molar muito elevada, embora não conhecida com precisão. Na molécula a gente sabe exatamente a quantidade de massa molar, a quantidade de átomos que a gente tem. Na macromolécula, devido a ela ser muito grande, a gente não tem essa certeza, tá? Formado por um número muito grande determinado de átomos de mesmo elemento ou não, ligados-se por compartilhamento de valência. Então, tanto as moléculas quanto as macromoléculas são ligadas por ligação covalente, também por compartilhamentos de elétrons, tá bom? Então, aproveitando a molécula de hidrogênio, eu quero mostrar para vocês três tipos de fórmula que nós temos na ligação covalente. A fórmula molecular, a fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, e fórmula estrutural. A fórmula molecular, pessoal, ela indica, no caso da molécula de hidrogênio, a quantidade de átomos, tudo bem? Então, quando o professor de vocês pedir, dê a fórmula molecular, vocês vão ver quantos de átomos tem de determinados elementos, tudo bem? No caso, a fórmula molecular do hidrogênio é H2, significa que ele tem dois átomos de hidrogênio, tudo bem? Já quando o professor falar fórmula eletrônica, ou também chamada de fórmula de Lewis, o que ela mostra? Ela mostra os elétrons da camada de valência de um átomo, colocando lado a lado com os elétrons que serão compartilhados, tudo bem? Então, falou de fórmula eletrônica, você vai colocar os elétrons. Os elétrons a gente representa, que a gente chama de estrutura de Lewis, por bolinhas, por xizinhos, tá? É assim que a gente representa os elétrons da camada de valência. Então, fórmula eletrônica é isso. A representação dos elétrons da camada de valência de um determinado átomo, tudo bem? Como, por exemplo, para a molécula de gás hidrogênio, tudo bem? Eu tenho os dois átomos de hidrogênio aqui isolados, cada um com seu elétron. Então, olha, essa bolinha aqui está representando o elétron do hidrogênio e essa bolinha preta está representando outro elétron e outro hidrogênio. Aí eles se ligam, tá? Eles fazem compartilhamento de elétrons para adquirir a estabilidade igual ao do gás hélio, apresentar dois elétrons na camada de valência, obedecendo a regra do octeto, tudo bem? Então, eles podem ser desse tipo. Geralmente no livro é representado mais dessa forma, tá? A ligação covalente de forma deitada. Então, isso é a ligação covalente, compartilhamento de elétrons para se alcançar a estabilidade, tá? Obedecendo a regra do octeto em alguns casos. Também temos exceções também, tá? E outro tipo de fórmula importante é a fórmula estrutural. O que representa a fórmula estrutural? Ela representa cada par de elétrons na camada de valências do átomo. A gente representa a fórmula estrutural por um traço, ou seja, quando você vê uns traços, você está diante da fórmula estrutural. E aqueles traços, ele representa um par de elétrons que está sendo compartilhado numa ligação química. Tudo bem? Então, isso aqui, das vezes a gente mostrar para a estrutura de Lewis, é mais fácil de mostrar aqui. Bem aqui você tem que entender que há um par de elétrons sendo compartilhado entre esses hidrogênios que formam a molécula de hidrogênio.
tudo bem? Então, essas três fórmulas, pessoal, molecular, eletrônica, ou também chamada de Lewis, e fórmula estrutural, que é também chamada de fórmula estrutural plana, elas são importantes vocês saberem, tudo bem? Então, vamos aqui, pessoal, outro exemplo, tá? Vamos ler o exemplo do cloro. O cloro é da família 17, tem 7 elétrons na camada de valência, a gente está representando ali pela estrutura de Lewis, tá? Os elétrons com aqueles pontinhos, ou aquele X. Então, o que acontece? O cloro ele tem 7 elétrons. Ele precisa de 1 para obedecer a regra do octeto. Então, o que acontece? O outro cloro também tem 7 elétrons, precisa de 1 para obedecer a regra do octeto. Aí, o que eles fazem? Eles fazem uma ligação covalente, onde eles vão o quê? Compartilhar os elétrons, tudo bem? Compartilhar os elétrons para os dois alcançarem a estabilidade. Então, eles vão lá e fazem essa ligação aí. Aí, o que acontece? Esse aqui fica com 1, 2, fica aqui, ó. Esse aqui fica, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois alcançam 8 elétrons na sua camada de valência, se igualando à distribuição eletrônica de um gás nobre. Tudo bem? Quando a gente representa por fórmula estrutural, a gente representa por esse traço. Aí surge o que a gente chama de ligação simples, tudo bem? A ligação simples nada mais é do que um par de elétrons sendo compartilhado numa ligação covalente, tudo bem? Então é isso. Quando você vê ligação simples, você tem um par de elétrons sendo compartilhado, tudo bem? Para ambos os átomos alcançarem, no caso aí do cloro, a estabilidade de um gás nobre, tudo bem? O outro exemplo, pessoal, é quando átomos necessitam fazer duas ligações, como por exemplo o oxigênio. Quando o oxigênio se liga a outro oxigênio, formando uma molécula de oxigênio, os dois são na família 16. Necessariamente eles precisam de 2 elétrons para alcançar 8 elétrons na sua camada de valência. O que acontece? Em vez de fazerem uma ligação, eles fazem duas também. Então você tem duas ligações covalentes, onde eles vão compartilhar os pares de elétrons para ambos assim alcançarem a estabilidade de um gás nobre, alcançarem 8 elétrons na sua camada de valência, obedecendo a regra do octeto. Então, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois, pessoal, eles aí obedeceram a regra do octeto. Então, no caso, eles compartilharam 2 pares de elétrons. Na fórmula estrutural fica isso, 2 tracinhos. Aí surge o que a gente chama de ligação dupla. Então, a ligação dupla nada mais é quando há 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Tudo bem? Aí o outro caso, pessoal, é quando o átomo precisa fazer 3 ligações para alcançar a estabilidade de um gás nobre, como no caso do nitrogênio. O nitrogênio é da família 15 da tabela periódica, então ele apresenta 5 elétrons. Aí ele se liga a outro nitrogênio. O nitrogênio precisa de 3 elétrons e o outro nitrogênio precisa de 3, então eles se ligam e fazem 3 ligações químicas, tudo bem? 3 ligações covalentes. Primeira aqui, ó, segunda aqui, terceira aqui. Aí todos eles ficam com exatamente 8 elétrons na sua camada de valência. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os dois assim adquirem a estabilidade de um gás nobre, tudo bem? Apresentando 8 elétrons na sua camada de valência, obedecendo a regra do octeto. E o que acontece? A gente representa essas 3 ligações covalentes em forma de traços, né? Na estrutura plana aí. Tudo bem? E surge o que a gente chama de ligação tripla. Ligação tripla nada mais é quando os átomos compartilham 3 pares de elétrons, tudo bem? Então vamos seguindo aí, tá? Então quando a gente falar de ligação covalente, quais são os elementos que sempre estarão na ligação covalente, pessoal? Serão eles os responsáveis por fazer essa ligação. Ali na família 1, teoricamente, a gente sabe que o hidrogênio não tem família. É o hidrogênio, tá? Posteriormente nós temos na família 13 ou 3A a nomenclatura antiga o boro, na família 14 o carbono, o silício e o germânio, na família 15 o nitrogênio, o fósforo, o acênio e o antimônio, na família 16 o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio, na família 17 o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, tudo bem? Então esses caras geralmente, pessoal, claro que há outros elementos, mas serão praticamente esses caras que farão a ligação covalente, então é importante vocês saberem disso. Tudo bem? Então vamos lá para alguns casos especiais, tá? Os casos especiais de ligação covalente, tudo bem? É o que a gente chamava de ligação dativa antigamente, tudo bem? Quando você encontra, se você tem um livro antigo de química, você vai ver esse nome, ligação dativa. Por que isso não vem mais escrito dessa forma nos livros hoje? Porque muitos alunos, pessoal, pensavam que quando eles viam a ligação covalente dativa,
Eles pensavam que era um outro tipo de ligação completamente diferente da ligação covalente normal, entendeu? Então os alunos pensavam assim, que tinha uma diferença muito grande. Então, para evitar isso, os livros mais modernos, tá, eles não trazem mais esse negócio de ligação dativa. Eles trazem a palavra casos especiais, outros tipos, outros exemplos, tudo bem? Então, qual o caso especial da ligação covalente, que era antigamente chamada de ligação dativa? Ocorre o seguinte: quando um par de elétrons compartilhar numa ligação covalente estabelecida entre dois átomos, é proveniente de um único átomo. Os exemplos que a gente viu anteriormente, cada átomo mandava um elétron e fazia uma ligação, né? Fazia uma ligação química, um par. E agora não. Os casos especiais que a gente chama de ligação dativa é quando um só átomo ele manda para o outro elétron, né? Quer dizer, compartilha com o outro elétron um par de elétrons, tudo bem? Sai dele, não vem de um átomo e de outro elétron. Vai só de um átomo para outro átomo para ser compartilhado. Por exemplo, que é o exemplo aqui do gás sulfuroso, o SO2, tudo bem? Você tem aqui o oxigênio e o enxofre. Todos eles são na família 16. Eles, para alcançar a estabilidade, eles precisam de 8 elétrons na sua camada de valência, não é isso? E o que acontece? Ele se ligando, o enxofre ele vai e manda esse par de elétrons que está bem aqui para o outro oxigênio. Por quê? Bora contar. O oxigênio tem 6 elétrons, beleza? Então vamos aí contar, né? Por exemplo, aqui, ó, esse enxofre aí, ele está mandando esse par de elétrons, mandando, teoricamente, tá? Está na ligação com ele, está compartilhando esse par de elétrons aqui, ele manda para o oxigênio, tudo bem? Ele que manda para o oxigênio para formar, para o oxigênio completar o seu octeto. Por quê? Ó? Esse oxigênio aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Com mais o 2 aqui, que ele está fazendo uma dupla aqui, ele ficou com 8 elétrons, tudo bem? Já o enxofre, pessoal, tem esses elétrons do oxigênio, com mais os 2 dele, 4. Mais esses aqui, 6, e mais esse 8. Ele já está com o octeto completo, tudo bem? Com a camada de valência completa. Só que esse oxigênio só ficou com 6. Aí o que acontece? O enxofre vai lá e manda, teoricamente, ele provém o par de elétrons para o oxigênio, que é dele também, para ficar com 8. Isso aí é que a gente chamava de ligação dativa, e antigamente era representado por essa setinha aqui. Quando você via essa setinha, você estava diante de uma ligação covalente dativa, que o pessoal fala. Hoje só coloca-se mesmo a seta, tá, pessoal? Coloca só o mesmo traço, desculpa. Você coloca mais a seta. Então, esses são os casos especiais que a gente chama de ligação dativa. É quando um par de elétrons provinha de um único átomo, tudo bem? Não provinha dos dois, certo? Então, pessoal, e agora vendo a questão dos casos especiais, tudo bem? As exceções à regra do octeto, que a gente costuma dizer. A gente tem dois tipos de exceção à regra do octeto. Nós temos a expansão, a primeira, tudo bem? Bora ver a primeira e depois a gente vê a outra. A expansão do octeto que a gente fala são quando os elementos cujo átomo adquire estabilidade com um número maior do que 8 elétrons na camada de valência. Ocorre exclusivamente com elementos do terceiro período em diante da tabela periódica, como o fósforo e o enxofre, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, o octeto ele possui exceções, tá? A primeira forma de exceção é quando ocorre a expansão do octeto, ou seja, os elementos que formam os elementos de determinados átomos, os átomos de determinados elementos, desculpa, eles adquirem, pessoal, estabilidade com mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Então vamos a alguns exemplos aqui. Vamos, por exemplo, o fosfato de hidrogênio, o sulfato de hidrogênio, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Todos esses caras aqui são expansão do octeto, eles são exceção à regra do octeto. Eles têm quantidade de elétrons na sua camada de valência maior do que 8, tudo bem? Então vamos ver, olha o enxofre. O fósforo é da família 15 da tabela periódica. Ele apresenta 5 elétrons na sua camada de valência. Aqui ele está fazendo 5 ligação, tudo bem? Então eles têm os 5 elétrons dele mais os 5 elétrons que ele ganhou. Ele ganhou um aqui, ó, outro aqui, desculpa, outro aqui e outro aqui. Aconteceu que o fósforo ele ficou com 10 elétrons, tudo bem? Então olha só, a regra do octeto já era para ele, tudo bem? O outro exemplo aqui é o enxofre. O enxofre é da família 16, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então vamos lá, ele tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o enxofre, pessoal, está fazendo 6 ligações covalentes, tudo bem? Então, já que ele já tinha 6, ele ganha mais 6 das ligações que a gente está fazendo. Então, ele fica num total, pessoal, de 12 elétrons. Olha só que absurdo. Então, o enxofre ele fica com 12 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Então, a regra do octeto para ele já era. Por isso que a gente chama de expansão, está ficando maior
do que 8, tudo bem? Olha o enxofre aqui de novo, enxofre sempre, né? Possui aqui 2 elétrons, tudo bem? Mais aqui, ó, 3, 4, 5, 6, que são os elétrons dele mesmo, tá? Ele possui 6 elétrons. Aí ele ganha mais elétrons dos pares compartilhados, 7, 8, 9, 10. Então esse enxofre aqui no dióxido de enxofre apresenta 10 elétrons, tudo bem? Já aqui no caso do trióxido de enxofre, pessoal, vamos ver o enxofre ele possui 6 elétrons na camada de valência dele, né? Como a gente sabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele está fazendo o quê? Mais 6 ligações. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele fica aqui com 12 elétrons, entendeu? Então isso que a gente chama de expansão da regra do octeto. É quando alguns determinados átomos, pessoal, eles adquirem estabilidade tendo muito mais do que 8 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Como exemplo aí do fósforo e do enxofre, que são átomos que geralmente têm essa tendência na tabela periódica, tudo bem? E, pessoal, aí fica a questão na cabeça de vocês, como saber se uma molécula segue ou não a regra do octeto? Então, para você saber se uma molécula segue ou não a regra do octeto, você vai fazer um cálculo. Esse cálculo é chamado de cálculo da carga formal, que tem essa pequena fórmula aí. Carga formal, CV, ela é igual a V, que é o número de elétrons de valência do átomo, L menos L, que é o número de elétrons nos pares isolados, ou seja, elétrons não ligantes, tudo bem, do átomo na estrutura, mais meio do número de elétrons compartilhado por átomo na estrutura. Então, você faz esse cálculo para saber se aquela molécula segue ou não a regra do octeto, tudo bem? Então, vamos a um exemplo aí, tá? A gente tem essa estrutura aqui. Nós temos o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre você pode fazer duas estruturas, uma seguindo a regra do octeto e outra não seguindo. A estrutura 1, que não segue a regra do octeto, ela é considerada real. É assim que realmente o dióxido de enxofre está. Já a estrutura 2, que segue a regra do octeto, ela não é considerada real, ou seja, não é assim que o enxofre está na natureza. O que acontece? Quando você for fazer o cálculo, você vai ter uma coisa básica a ser seguida. Se há duas ou mais estruturas de Lewis possíveis para uma molécula ou íon, a estrutura que possui maior probabilidade de existência real é aquela que apresenta a menor energia possível, ou seja, aquela que a carga formal dos átomos está mais próxima de zero. Então, quando você estiver fazendo o cálculo da carga formal, a estrutura que você fizer, se você faz duas estruturas por um determinado molécula lá, você vai tirar o cálculo da carga formal dela para saber qual é a estrutura mais estável para ela. A estrutura mais estável para a molécula sempre é aquela que a energia é menor. E você vai fazer isso através da carga formal. Se a carga formal der zero ou próximo de zero, ela é a mais estável. Se der maior do que zero ou menos que zero, ela não é instável. Ela é instável. Tudo bem? Vamos ao exemplo aí, né? Então, vamos fazer o cálculo da carga formal para a estrutura real, que a gente sabe que é essa mesma do dióxido de enxofre, e para a estrutura que não é real, mas que segue a regra do octeto, mas que não existe. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo o cálculo da carga formal para o oxigênio, tudo bem? De azul. Você sabe que a fórmula lá era os elétrons da camada de valência, no caso o oxigênio da família 16, ele tem 6 elétrons da camada de valência, menos 4, que é o número de pares de elétrons não ligantes, tudo bem? Que é exatamente esse aqui, ó. 1, 2, tá? Tu tem 4 elétrons não ligantes, mais meio do número de elétrons ligantes, tá? Então você apresenta aqui, ó, essa estrutura aqui, fazendo uma dupla, então tu tem 4 elétrons, então fica metade de 4. Aqui dá 6 menos 4 mais metade de 4 é 2, né? Então dá 6. 6 menos 6 dá 0. Então a carga formal desse oxigênio ali de azul é 0, tudo bem? Já para o oxigênio de roxo, vamos ver. A camada de valência dele apresenta 6 elétrons, tá? Menos o número de elétrons que não estão ligando. Temos aqui 2 pares de elétrons não ligando, que tem 4 elétrons no total. 4. Mais metade do número de elétrons ligantes. Então, você tem aqui também, ó, essa estrutura fazendo uma dupla aí com 4 elétrons. Então, fica 6 menos 4 mais metade de 4 dá 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 6 dá 0. Então, a carga formal do oxigênio é 0. E do enxofre, tá? A carga formal do enxofre lá que está de preto. Você tem que o enxofre também é da família do oxigênio. Tem 6 elétrons na camada de valência. Menos número de elétrons não ligantes, tudo bem?
que é esse par de elétrons aqui, desculpa, que está bem aqui. Então fica 2 mais meio do número de elétrons ligantes. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então fica 6 menos 2 mais metade de 8 dá 4, né? Então 4 mais 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Então a carga formal dessa estrutura é 0. Por isso que ela é considerada real, entendeu? Porque o cálculo da carga formal dela deu 0 em toda a estrutura. Então ela é uma estrutura extremamente estável e pouco energética. Tudo bem? Já para a estrutura 2, pessoal, que apesar de seguir a regra do octeto, ela não é considerada uma estrutura real. Por quê? Fazendo um cálculo para a estrutura 2, que segue a regra do octeto, mas não é uma estrutura estável, tudo bem? Fazendo o cálculo da carga formal para o primeiro oxigênio, dá a mesma coisa, tudo bem? Ele tem 6 elétrons de camada de valência, menos 4 elétrons não ligantes, tudo bem? Que eu vou até identificar aqui que tem aluno que tem dificuldade, tá? Elétrons que não estão fazendo ligação, são esses 4. Mas metade do número de elétrons está se ligando. Você tem essa estrutura aqui, ó, ligando-se com enxofre aqui. Tu tem aí 4 elétrons, né? Então, fica 6, 4 mais metade de 4 dá 2, então dá 6, 6 menos 6, 0, tudo bem? Já para o outro oxigênio dá um resultado diferente, aí começou a estrutura a ser instável, tudo bem? Você tem 6 elétrons da camada de valência do oxigênio, menos 6 elétrons do número de pares de elétrons não ligantes, tudo bem? Tu tem aqui 2, 4, 6, tem 6 elétrons não ligantes, mais metade do número de elétrons ligantes. No caso, você tem apenas uma ligação aqui com enxofre, tem 2 elétrons. 2 dividido para meio dá o quê? Dá 1, né? Então, você fica com o quê? 7 aqui, né? Menos 6. Então, 6 menos 7 dá menos 1, ou seja, o resultado já deu diferente de 0. Então, a estrutura já sabe que essa estrutura não é a mais estável. A mesma coisa acontece para o enxofre, tudo bem? O enxofre tem 6 elétrons, camada de valência, menos metade do número de elétrons não ligantes, tudo bem? Que é esses dois aqui, mais, quer dizer, 6 menos número de elétrons não ligantes, que é 2, mais metade do número de elétrons ligantes, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse resultado no total dá mais 1, porque aqui dá o quê? Dá 2, mais metade de 3 dá 5, de 3 dá 3 com mais 2, 5. Então, bem aqui dá 5, aí 6 menos 5, 6 menos 5 dá mais 1, entendeu? Então, aqui deu 0, aqui não deu. Por isso que essa estrutura aqui ela não é considerada real e essa aqui é estável, tudo bem? Então, é assim que você deve fazer para os demais átomos. Qualquer estrutura que seja. Se você fizer duas estruturas e não sabe qual é a real, pessoal, você pode tirar o cálculo da carga formal para decidir qual é a verdadeira e qual é a falsa, tudo bem? E a outra forma, pessoal, de isenção à regra do octeto é a contração do octeto. A gente tinha visto a expansão agora. A contração, pessoal, ocorre quando os elementos cujos átomos adquirem estabilidade com um número menor que 8 elétrons, tudo bem? Então está contraindo, eu estou ficando estável com menos de 8 elétrons na minha camada de valência. Comumente ocorre com elementos de berílio e boro, e também alguns óxidos de nitrogênio, íon de alumínio e composto do tipo AlX3, tá? Então, geralmente vai acontecer com esses caras aí. Então, vamos ver uns exemplos aí de contração da camada de valência, tudo bem? Do octeto, tá? Nós temos ali o dicloro de berílio, o trifluoreto de brom, o monóxido de nitrogênio, o tricloreto de alumínio, tudo bem? Todos eles, pessoal, são estáveis com menos de 8 elétrons de camada de valência. Olha o berílio aqui. O berílio tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Olha, o berílio ficou estável com 4 elétrons na sua camada de valência, pessoal. Olha só que coisa interessante. Então, muito menor do que 8, né? Já o trifluoreto de bromo, o boro aqui, ó, tem 1, 2, 3 elétrons que são dele, mais o que ele ganhou ficou com 4, 5 e 6. Então, ele ficou estável com 6 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Já aqui no monóxido de nitrogênio, pessoal, o nitrogênio aqui, ó, ele possui o quê? Esse par de elétrons aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ele ficou estável com 7 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Olha só que coisa interessante. O oxigênio não, o oxigênio aqui realmente está com 2 aqui, mais 2, 4, 6, 8. O nitrogênio se estabilizou com 7, tudo bem? Já aqui para o alumínio ficou com 1, 2, 3, 4,
5 Cs. Ele se estabilizou com 6 elétrons na sua camada de valência. Então, temos contração, pessoal, e também temos expansão. Aí, pessoal, esses são os casos de contração do octeto, quando se estabiliza com menos de 8 elétrons, tudo bem? E outra coisa, tá, pessoal? Eu sei que essa aula está cumprindo, mas tem mais informação importante para vocês. Qual a diferença de composto molecular e composto iônico? Um composto é considerado composto molecular quando apresenta exclusivamente ligações covalentes. Então, você olhou a estrutura inteira, pessoal, daquela molécula. Só tem ligações covalentes, pessoal. Então, realmente é um composto molecular, tudo bem? Caso não possua, não é. Como exemplo, aí a água só tem ligação covalente, gás carbônico, gás sulfúrico, só tem ligação covalente, tudo bem? Agora, pessoal, o demais é válido também, tá? Um composto é considerado iônico desde que possua pelo menos uma ligação iônica, mesmo apresentando várias ligações covalentes. Então, mesmo que apresente uma ligação iônica e 5, 4, tanto faz, ligações covalentes, aquele composto é considerado iônico, tudo bem? Basta ter uma, já é considerado iônico. Por exemplo, aí, o cloreto de sódio, né, bem conhecido de nós, o nitrato de sódio só apresenta uma, pessoal, ligação iônica e ele já é considerado iônico. O sulfato de sódio apresenta aí 2 ligações iônicas, ele já é considerado iônico. Então, para o composto iônico, basta apresentar uma ligação iônica, aquele composto já é um iônico. Para o composto molecular, tem que ser todas as ligações covalentes. Tudo bem? É uma diferença aí para vocês, tá? E é isso, galera. Sei que a aula foi grande, foi comprida, mas é isso. Eu não sou de ser aquele tipo de professor que passa informação enxugada, só mostrando ligação covalente, que é uma ligação de acompanhamento de elétron. Mostra um exemplo simples de uma ligação simples, dupla e tripla e pronto, acabou a aula. Tá? Geralmente eu gosto de coisas mais aprofundadas, porque geralmente a tendência do vestibular é buscar coisas mais e mais avançadas. Tudo bem, galera? Um forte abraço e tchau, tchau.